De São Paulo, a gente segue de volta para Brasília. A Polícia Federal diz que 180 envolvidos nos atos de 8 de janeiro em Brasília podem estar foragidos na Argentina, Uruguai e Paraguai. O Henrique Carmo tem mais informações sobre isso para nós. Henrique. Lívia, essa informação foi divulgada pelo diretor de combate ao crime organizado da Polícia Federal, o Ricardo Sadi, de que pelo menos esses 180 envolvidos nos atos do dia 8 de janeiro aqui em Brasília estejam foragidos nesses países vizinhos, a Argentina, o Paraguai e o Uruguai. Há a possibilidade de mais envolvidos estarem foragidos nestes países ou em outros países também. Neste momento, a Polícia Federal faz um levantamento para saber quem fugiu, por onde fugiu e também onde está neste momento. Até o momento, o Itamaraty não fez nenhum pedido de informações sobre esses foragidos aos países Paraguai e Uruguai. O diretor da Polícia Federal, o André Rodrigues, informou que deve pedir nesta semana a extradição daqueles brasileiros que fugiram para a Argentina. O governo argentino, como a gente noticiou ontem, informou que deve fazer ali a análise de pedidos de refúgio de brasileiros que estão no país, que fugiram daqui do país, relacionados a esse caso do dia 8 de janeiro. Pelo menos 65 pedidos de refúgio foram protocolados no país vizinho, de acordo com o governo argentino, que deve fazer essa análise caso a caso. Essa análise de pedido de refúgio pode impactar num possível pedido de extradição do governo. Isso porque, se a justiça argentina começar a analisar o pedido de refúgio, o pedido de extradição só pode ser efetuado após a justiça argentina dar o aval final, se vai aceitar ou não o refúgio daquela pessoa que está ali no país. No início desse mês, a gente lembra que a Polícia Federal, lá no dia 6, fez uma mega operação para prender envolvidos nos atos do dia 8 de janeiro aqui em Brasília, que estavam foragidos. O Supremo Tribunal Federal emitiu 209 mandados de prisão que foram cumpridos pela Polícia Federal em 18 estados e no Distrito Federal. A Polícia Federal buscava ali investigados e também de pessoas já condenadas pelos atos do dia 8, que descumpriram medidas cautelares e até fugiram para outros países. Desses 209 mandados de prisão, 47 não puderam ser cumpridos porque essas pessoas já estavam, a Polícia Federal já identificou que elas estavam na Argentina, entraram ali no país de forma ilegal, ou seja, não passaram por nenhuma fiscalização do país. Olívia. Obrigada, viu, Henrique Carmo? Bom trabalho para você. Até já já. Vamos ouvir a Amanda Klein, mais uma vez, e o Cristiano Beraldo. Amanda, o governo da Argentina disse que vai analisar caso a caso esses possíveis refugiados lá na Argentina. Uruguai e Paraguai me parece que ainda não se pronunciaram a respeito desse pedido da Embaixada Brasileira. Isso com certeza dificulta ainda mais a situação dessas pessoas investigadas que deveriam estar cumprindo pena aqui no Brasil. Eu acho que dificulta a situação da justiça e do governo também, né, Lívia? Porque a depender da resposta da Argentina, Paraguai e Uruguai, pode ficar colada essa pecha de que há perseguição política no Brasil. Essas 180 pessoas que fugiram devem ter agido de alguma forma combinada, orquestrada, não por acaso. Enfim, saíram das fronteiras do país, muitos deles usavam tornozeleiras eletrônicas, descumpriram medidas cautelares ou tiraram a tornozeleira eletrônica. Isso é uma outra coisa que a justiça brasileira precisa explicar, afinal de contas, essas pessoas não estavam sendo monitoradas, fiscalizadas, acompanhadas. Como assim elas conseguiram fugir tão facilmente? Aí não é só uma questão de fronteira, porque há muita parte da nossa fronteira mesmo que é porosa, né? Que facilmente você consegue escapar, mas principalmente uma questão da justiça a responder. E é um caso que potencialmente vai se alongar por bastante tempo, porque primeiro o juiz, por exemplo, na Argentina, no caso da Argentina, precisa examinar o pedido de refúgio, se ele achar que há algum crime político implicado, eventualmente, potencialmente pode conceder refúgio a essas pessoas. Acho que são 10 mil pessoas já refugiadas na Argentina, de vários países do mundo, por diferentes casos, diferentes motivos. Agora, e depois disso, só depois disso, vai examinar um pedido de extradição do governo brasileiro. Então, isso poderia levar pelo menos de 6 meses a 2 anos. E ainda implica diretamente o ministro Alexandre de Moraes num governo que é de direita. Ou seja, ainda tem todo esse viés político com potencial de inflamar mais essa narrativa de direita versus esquerda. Por isso, é um caso que ainda vamos ouvir falar e acompanhar durante algum tempo. É uma situação interessante, porque agora terá que ficar claro se o Brasil vai tratar essas pessoas como tendo cometido um crime contra a democracia, um crime político, quer dizer, estavam ali se manifestando
contra o novo presidente e invadiram, segundo a versão do governo, invadiram os prédios públicos vazios, que era o final de semana, com o objetivo de tomar o poder no Brasil. Essa é a versão oficial. A democracia, segundo essa versão, no dia 8 de janeiro de 2023, esteve sob grave ameaça e, por pouco, não caímos nas garras de uma ditadura. Se é um crime político, a Argentina terá que tratar como crime político. Agora, se o discurso for de um crime comum, invasão de prédio público, depredação de prédio público, aí o tratamento é outro. Então vai ser bom para o governo se posicionar. A situação dessas pessoas claramente está sujeita a interpretações diversas conforme aquele que faz a mesma coisa. Essas pessoas, que não conheço, não sei a ficha criminal delas, não sei detalhes sobre a conduta que elas têm nas vidas privadas delas, mas tratando exclusivamente do que aconteceu no 8 de janeiro, obviamente elas quebraram a lei, elas precisam ser punidas, elas depredaram, destruíram patrimônio histórico que pertence a mim, pertence a vocês. Só que neste caso específico, elas estão vendo que pessoas sendo condenadas a 17, 18 anos de prisão, enquanto os invasores, dizendo que são professores e alunos lá no Paraná, na semana passada, que invadiram a Assembleia Legislativa em pleno funcionamento para pregar contra o governador Ratinho Júnior, essas pessoas, contra elas, nada aconteceu. Então a gente precisa acabar com esse Brasil de 2 pesos e 2 medidas.